tarde, pessoal! Estamos aqui na Escola Municipal Bertolina Teixeira com dois participantes muito especiais, responsáveis pelo projeto Plantar o Verde. E eu apresento a Mr. Green e o Mr. Ricardo. Hello, guys! Hello, tudo bom? E hoje, pessoal, iremos fazer algumas perguntinhas para os convidados especiais. Então, agora eu passo a palavra para a Luísa. Miss Green, por que seu nome é verde? Você nasceu no plano de plantada? Quase isso, né? Não, então, o nome da Miss Green veio, como eu disse para vocês no primeiro dia de aula, porque eu sou uma amante da natureza, né? Eu fui escolhida em algum momento para cuidar, para zelar, e aí desde então todo mundo me chama de Miss Green, porque eu participo dos projetos Plantar o Bem, porque eu tô sempre plantando, tô sempre ajudando a cuidar da natureza. E aí as pessoas falaram, nossa, vamos chamar ela de Miss Green, porque ela tá sempre plantando, tá sempre cuidando, tá sempre fazendo bem pela natureza, e aí ficou. E aí hoje eu sou como uma guardiã da natureza, né? E aí por isso Miss Green. O que faz um engenheiro agrônomo? É tipo o médico das plantas? Sim, o engenheiro agrônomo, ele tem a especialidade de estudar não só as plantas, ele estuda a água, ele estuda a terra, ele estuda as ferramentas para a gente usar para a planta viver. E a gente também estuda qual o tipo de alimento que a planta precisa para crescer e multiplicar as sementes, e multiplicar a sua parte vegetativa, que é que a gente come, das hortaliças. Então a gente estuda o ambiente para poder ter a melhor forma de produzir o alimento mais seguro e mais limpo para vocês. Como surgiu a ideia de criar a Horta Comunitária na escola e quais foram os principais desafios do início do projeto? O projeto ele é uma adaptação, mas a criação mesmo foi comigo e com a diretora Rose, que a gente numa conversa informal, eu conversando sobre a possibilidade até da gente ter vaga para meus filhos futuramente aqui no colégio, eu vi a horta, né, que estava do lado do parquinho, e perguntei se tinha algum local que a gente podia fazer uma horta diferente. Quando, no meio da conversa, a gente viu o espaço que tem aqui no fundo, aí meus olhinhos brilharam e eu fiz a proposta de transformar a área numa horta. Acho que nem a diretora teria a dimensão do que aconteceu. Ela nem imaginava o que estava dentro da minha mente. Então, um projeto que já existia, só que ele era outro formato de produção de horta, de transformar a parte social e as pessoas junto numa produção agroecológica, a gente resolveu aqui dimensionar esse projeto que todas as crianças estão participando. E quais foram os principais desafios? Os desafios foram: plantar em si não é a dificuldade é a gente ter o principal para as plantas viverem, igual para nós humanos, é a água e alimento. Então o solo a gente transformou, né, de uma forma mais adequada, mexeu no que ele estava parado, e a água e o alimento que a gente foi adubando são os maiores desafios para poder a planta crescer até o final. É igual um bebezinho que está numa fase crescendo na barriga da mãe, não pode faltar água nem alimento para ela enquanto está gerando o bebê. É a mesma coisa com as plantas. Muito legal. Qual a dica para quem quer ajudar o planeta, mas ainda não sabe por onde começar? Eu acho que é ter vontade, né? Hoje, na parte da manhã, eu fiquei muito feliz com as crianças que trouxeram a plantinha, que de alguma forma foram lá, que cuidaram. Então, assim, existe várias formas da gente cuidar do planeta. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, se você ajudar não jogando lixo, né, cuidando da água, em casa mesmo com a sua família, ou plantando, ou cuidando da água, ou cuidando, enfim, se cada um fizer a sua parte, a gente já vai estar ajudando o planeta. Você fazer a sua parte, você fazer a sua parte, fazer a sua parte. Então vamos lá. Como que você acha que você poderia ajudar? Você, criança, hoje, o planeta. Eu jogando lixo na rua e plantando algumas plantinhas que eu gosto de plantar. Perfeito. Então, você não vai jogar lixo. Você pode até montar um projeto, né? Apresentar na escola, falar, gente, vamos fazer alguma coisa de não jogar o lixo, ajudar o seu pai, sua mãe, orientar eles. E você, vamos lá, rapidinho. Fala pra mim, como que você ajudaria o planeta? Nadando na floresta e tirando as fumaças, né? Exatamente. Essas coisas. E aí, o que você pode fazer para isso? Você em ação mesmo.
Parar de jogar lixo. O lixo é um dos maiores cuidados, sim, com certeza. E você, como que você pode ajudar? Porque olha só, eu não consigo ir numa fábrica hoje. Por que eu tô falando se cada um fizer a sua parte? E ir lá e tapar a fumaça. Eu não consigo salvar o planeta inteiro. Mas é importante a gente entender o que eu posso fazer. Por isso que eu tô botando vocês para responderem. Tipo, o que você pode fazer para ter um planeta mais bonito, saudável? O que você faria para salvar o planeta? Que está no seu alcance. Miss Green, eu faria uma campanha para plantarem mais plantas, para não jogar lixo na rua, espalhar cartazes na cidade, falando para não poluir também, como não poluir, dicas para não poluir, e que todo mundo pudesse ajudar para nós ter um mundo bem melhor. Exatamente, isso vai fazer a sua parte. Parabéns, e você? Também fazer o mesmo, fazeria pulseiras, blusas, igual eu fiz ano passado. Ano passado, eu fiz uma mini campanha na minha escola. Eu pegava as blusas, pintava, fazia pulseira pra todo mundo, assim, e saía dando as pulseiras e fazia uma campanha, porque tava no meu alcance. Igual tá no meu alcance fazer um cartaz, pegar uns lápis, pintar uma blusa branca. Isso que eu fazeria. Então é isso, é assim que a gente salva o planeta. Se cada um varrer a sua varanda, né? Se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai estar salvando o planeta. E é isso que a Miss Green, que o Mr. Ricardo e a Miss Rose faz aqui. Ela abriu espaço para o projeto, o Mr. Ricardo vem com todo o conhecimento e a Miss Green aprendendo também, com amor, né? Com dedicação, e é isso. Você já viu alguma planta assim, bem tristinha? E o que deixa a horta feliz assim, quando você planta assim? Primeiro é a vontade. Se você não tiver vontade de fazer o seu melhor ali e se doar, a planta não vai fazer o papel dela também, que é se doar. O vegetal, como a Miss Green, ela antes de se transformar na Miss Green, ela era um ser comum. Mas ao ela respeitar o reino animal e a natureza entrou dentro dela e ela começou até a desenvolver cabelo de folhas. Então a Miss Green tem os dedos verdes, porque ela se conectou. Então a vontade dentro do nosso coração é o primeiro, porque se eu tiver ódio, tiver rancor, não tiver vontade, tiver maus hábitos, nem a planta sobrevive. Você já viu aquelas pimenteiras que secam na beira de casa? Aquilo lá ela é uma protetora do lar para que a energia negativa não chegue na sua casa. Mas a planta, além disso, precisa de coisas naturais. Então conservar a água e o bom solo é importante para ela se desenvolver. Porque uma coisa boa dentro da gente desenvolve raízes. Então firma a base. Então a planta precisa ter muita raiz para ela ser uma planta alegre. Sem planta com raiz, ela fica triste porque ela não consegue nem viver e comer do bom e do melhor da terra. É tipo como se fosse uma terapia, cara? Sim, terapia é tanto particular como se eu fizer o meu melhor exemplo e ver que o reflexo está dando resultado, eu também manifesto nas outras pessoas boas vontades. Então a planta ela é só o primeiro degrau, como outras coisas na vida, para a gente fazer o nosso melhor. Eu já pensei em ser bióloga porque eu via os propagandas na televisão, tirando lixo dos rios, e eu pensando que vou ser bióloga para tirar o lixo do mar para salvar os animais marinhos. Só que depois eu veio pensando em veterinária, professor, mas agora eu tô querendo ser veterinária para cuidar dos bichos mesmo. Sim, é uma boa causa. E também dá dinheiro. Né? Porque a gente tem que sobreviver. Porque a forma que a planta e os animais também dão como oportunidade é para que a gente tenha força e energia, que Deus deu todo dia essa energia pra gente, e se a gente usar para preguiça, a gente não constrói nada. A gente até facilita as plantas morrerem. E os animais também ficarem mais tristes. Então a gente tem que usar o artifício da planta e dos animais para a gente cuidar e espantar nossa preguiça e trabalhar. Não só o trabalho que dá dinheiro, mas o trabalho de transformar as pessoas e o ambiente. Trazer beleza ao seu ambiente, as plantas fazem isso. Quais são os planos futuros desse projeto? Se tem alguma ideia de expandir essa ideia para outras escolas, outras comunidades? O Plantar o Bem está disponível a qualquer local que queira fazer essa transformação social. Só que vai depender, claro, de quem se espelha e tem vontade de ir até o final. Então aqui com a Rose, que ela é a guardiã desse projeto, ela consegue sustentar porque não só de boas ideias existem as coisas, mas vontades e participações nem todo mundo está disponível.
porque é se doar, lutar contra a preguiça, é vir fazer. Então esse projeto é nada mais que você sacramentar uma vontade que você idealizou. Então esse projeto, a nossa ideia é que ele não morra, que ele continue, outras pessoas vindo, substituindo, às vezes até o Mr. Ricardo com o conhecimento, mas também dando continuidade a essa habilidade de plantar, replantar, colher, cuidar, que essa escola nunca perca a identidade que ela vai criar, porque aqui a gente vai ter frutas, vai ter hortaliças, vai ter ervas, vão ter um monte de oportunidades para as pessoas conhecerem o melhor que o vegetal pode dar. Existe alguma parceria com empresas, instituições ou órgãos públicos para apoiar a horta comunitária? Então, nesse projeto, inicialmente, a Associação Empresa Azul, ela é uma empresa de empreendedores e empresários de negócios sociais que fazem negócios sociais trazendo o bem comum, a transformação social. O Colégio Bertolina, representado pela diretora Rose, como guardiã do projeto, deu a abertura física, o local para a gente poder desenvolver essas ideias. A Prefeitura da cidade de Alexandria trouxe também uma forma de contribuir com ferramentas e maquinários para esse projeto se transformar cada vez melhor e mais bonito. E a gente também tem a parceria agora, que vai vir do Senar, que vai possibilitar a gente ter água à vontade para esse projeto não morrer. Então a gente vai juntar essas partes, e se não fosse também o Instituto Equatorial sendo patrocinador desse projeto, a gente não teria essa dimensão que não só o colégio está vendo, mas redes sociais, outras pessoas no Brasil inteiro estão vendo as nossas ações. Então eles são um veículo dessa multiplicação. Então a gente agradece a todos esses parceiros, ao Instituto Equatorial, ao Colégio Bertolina, através da diretora Rose, e também à Prefeitura, para que a gente consiga, através da Empresa Azul, ser as mãos que fazem esse projeto funcionar. E você, Ricardo, vocês entenderam que nada na vida a gente faz sozinho, a gente tem que ter sempre uma parceria. Começou com a parceria, com uma conversa, e aí todo mundo se uniu. Você vê que fala de várias empresas, a gente se uniu para fazer um projeto, que é a horta comunitária, que é o Plantar o Bem. Então, para um atleta levantar uma medalha na Olimpíada, quantas pessoas por trás não participaram para o sucesso dele? Então, Mr. Ricardo está aqui só como o executor, mas eu tenho várias mãos alçadas para ajudar, várias crianças participando, porque vocês estão se doando, agradecendo, vendo coisas bonitas, então a horta agradece esse acolhimento. E a minha aqui, fechando com chave de ouro, porque ela mostrou a representação da Mãe Natureza no ser humano. Nossa, esse projeto é muito importante, então o senhor mandou bem. Eu não. Eu sou só um de um grupo todo que tem boas vontades. Mandamos bem. E a Miss Green, ela é aquela assim, que chama a atenção do projeto, a atenção das crianças do projeto, A minha área são vocês, as crianças. Porque o quanto antes vocês aprenderem a cuidar da natureza, melhor não só essa horta, outras hortas até na casa de vocês, em outros locais, vão ser bem executados projetos novos. O que alguém precisa saber para começar sua própria horta em casa? E quais são as principais dicas para quem é iniciante? Caramba, que pergunta, né? Que pergunta complexa, né? Ela pediu o estudo de uma agronomia numa pergunta. Mas é assim, você precisa entender que a planta precisa de uma boa terra. Se for em vaso, uma terra que comporta essa semente para ela desenvolver, uma boa água disponível e uma planta que tenha todo o adubo próximo dela. Então, água, comida e a casinha dela. Tudo que um ser humano precisa, né? Exatamente. Ela é um bebê que precisa ser cuidado. Então, eu agradeço a Luísa, a Ana, o Thales, o Mr. Ricardo, a Mr. Green e a diretora. Então, a gente já pode dizer que o podcast está encerrado. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.